O silêncio no casamento. Será que o silêncio é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Será que ele nos auxilia ou será que ele nos atrapalha? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Até onde pode ser algo útil e onde pode prejudicar muito essa relação. Às vezes, o que a gente não diz pode pesar mais do que qualquer palavra. E pode parecer inofensivo quando a gente fala de silêncio no casamento, mas ele pode estar destruindo uma coisa muito importante, que é a conexão do casal, que é a conexão que existe entre vocês. E esse silêncio que parece inofensivo pode trazer uma sensação ensurdecedora. É mais ou menos essa sensação que ele pode trazer em algumas situações. Quantas vezes eu quis dizer algo, eu quis dizer não, mas eu escolhi o silêncio. Quantas conversas importantes foram deixadas de lado pelo casal porque falar parecia mais doloroso do que calar. Uma cena em que vocês se sentam à mesa, os olhares estão perdidos, muitos pensamentos perpassam a cabeça de um, mais pensamentos na cabeça do outro, e ambos permanecem calados. O jantar parece infinito. Vocês acordam juntos, jantam, vão para a cama, em silêncio. Às vezes falam sobre coisas banais, coisas do cotidiano, coisas do dia a dia, sobre os filhos, coisas da rotina, mas se encolhem sobre os assuntos mais profundos. Quando tentam falar sobre questões mais complexas, daí o que acontece? Vem uma discussão intensa e, na sequência, silêncio de novo. Será que o que está sendo dito ou não está sendo dito está criando uma distância que parece impossível de vencer entre vocês? Pensem mais essa cena aqui que eu vou descrever. Se parece familiar. Em todas essas que eu estou descrevendo, vão pensando se parece familiar para vocês. Quando a gente pensa, quando vocês pensam no início da relação de vocês se lembram de estarem batendo papo, de estarem conversando, estarem rindo, cenas felizes vêm à mente. Vocês interagiam com o outro, falavam de vários assuntos, parece que se entendiam. E mesmo no que não se entendiam, conseguiam encontrar um lugarzinho de conforto, de aconchego. Vocês gostavam da companhia um do outro, vocês gostavam de estar juntos e provavelmente gostavam também de conversar. Mas o que foi que aconteceu, né? Porque lá atrás, todas essas cenas felizes foram as cenas que fizeram com que vocês escolhessem casar, ter filhos, formar uma família. E o que aconteceu? Onde que o casal se perde? Onde vocês se perderam neste caminho? O que aconteceu? Com o tempo, o silêncio foi aumentando, as expressões de felicidade foram se transformando em indiferença, em frustração. O silêncio, gente, no casamento, uma coisa importante para a gente gravar aqui, ele não é ausência de conflitos. Muitas vezes a gente olha para alguns casais e a gente diz assim, poxa, como eles se dão bem. A gente nunca vê eles discutindo, mas isso não é real. Porque os casais que não discutem, eles não estão conversando. Sem conversar, não há entendimento. São duas pessoas vivendo juntas solitariamente. A solidão está ali, permeando os pensamentos que a gente não consegue compartilhar. Então, o primeiro ponto importante dessa conversa de hoje é entender justamente isso, que silêncio não é ausência de conflito. E, ao contrário, é o início do distanciamento emocional, que pode transformar pequenos desacordos, pequenos desajustes e pequenas divergências em muros que vão se tornando intransponíveis. Cada palavra que a gente não diz, cada sentimento que a gente engole, aumenta o vazio.
entre o casal, aumenta o vazio na relação. E por que isso acontece? Então, vamos pensar aqui. Existem algumas possibilidades para esse silêncio se estabelecer na relação do casal. Muitas vezes, o silêncio, ele surge como uma tentativa de evitar conflito, de evitar briga, evitar desentendimentos. Mas eu gosto sempre de reforçar que conflito é algo positivo. Nós é que temos uma crença de que conflito é ruim, de que conflito é negativo, de associar conflito a algo ruim, quando na verdade o conflito são oportunidades. Quando o conflito acontece, é uma porta que se abre para que a gente possa esclarecer pontos obscuros da relação, para que a gente possa entender melhor as necessidades um do outro, para que a gente possa entender onde moram algumas dores, onde moram alguns traumas, onde estão as fragilidades de cada um, a sensibilidade, e para que a gente possa ter compaixão e acolher. E isso acontece quando a gente está diante de um conflito. Porque normalmente, quando tudo está rodando normalmente, sem nenhum desafio, sem nenhum obstáculo, só vai. Mas são nesses momentos que as oportunidades desse casal crescer e dessa relação se melhorar acontece. É uma oportunidade. Então é importante a gente olhar para essa questão do conflito, né? Muitas vezes o silêncio chega porque a gente quer evitar essa discussão. Só que aí eu quero ir um pouquinho mais profundo com vocês. Por que a gente quer evitar esses conflitos? Primeiro ponto pode ser porque eu tenho essa percepção, essa crença de que o conflito é algo ruim. E como é algo ruim para mim, eu não quero estar em contato com o conflito, eu quero evitar. Então, pode ser que aconteça por isso. Eu silencio para evitar um conflito, porque conflito é algo ruim para mim. Se é algo ruim, eu não quero ter na minha vida. Outra possibilidade, e para a gente ir um pouquinho mais profundo, será que as percepções que eu tenho dessa relação e o que eu tenho de memória das conversas que eu tive com meu marido são ruins? Eu não me senti acolhida, eu não me senti escutada, eu não me senti validada, eu não me senti reconhecida. E por isso eu penso assim, para que eu vou falar? Ele não entende, ele nem escuta. E quando escuta não entende, não vai adiantar nada. A gente não vai sair do lugar, a gente só vai se desgastar. E eu silencio. Então, esse é um outro ponto, porque aí não é só uma questão da crença que eu carrego sobre o conflito, mas uma crença que foi ratificada como sendo algo ruim. Né? Eu tenho uma crença ruim sobre o conflito e essa crença é reafirmada na minha relação com o meu marido porque não tem escuta, não tem reconhecimento, não tem validação. Então a gente vai para um outro lugar. E o que acontece? Nessa tentativa de evitar essas brigas e esses desentendimentos que no fundo são positivos para a relação, o que acontece é que o relacionamento fica sufocado, porque as vozes estão sufocadas. E não há como estar num relacionamento saudável, não há como estar numa relação funcional se não houver espaço de fala, se não houver espaço para que a gente possa colocar aquilo que está em nós para fora, para que a gente possa se expressar de uma forma livre e respeitosa, que a gente tenha espaço para esse diálogo aberto. Se eu não tenho espaço para esse diálogo aberto, tudo isso vai ficando sufocado em mim. E eu acho que, para todo mundo, essa sensação de sufocamento não é uma sensação boa, não é uma sensação que gera bem-estar, não é uma sensação gostosa, não é uma sensação prazerosa. Então, se eu estou diante de algo que não é prazeroso, que não me traz bem-estar, eu posso entender que não está me agregando, que não está nutrindo, que não está me fazendo crescer, me desenvolver, que não está contribuindo com a minha vida. Esse sufocamento, então a gente pode perceber que esse sufocamento, ele é muito ruim. E o que acontece é que em vez da gente resolver esses problemas, eles vão se intensificando, porque eles vão crescendo dentro de nós. Tudo aquilo que a gente não compartilha, quando a gente compartilha, a gente consegue dissipar
A gente consegue deixar em partículas menores, a gente consegue ver sobre um outro ângulo. Quando a gente guarda pra gente, é como se fosse um monstrinho que a gente fosse alimentando, o silêncio vai alimentando esse monstrinho interior e esse monstrinho vai crescendo dentro da gente. Então os nossos problemas vão ficando cada vez maiores, a nossa paciência cada vez menor, vai gerando ali uma impaciência um com o outro, né? Um ranço, que de repente chega num momento que a pessoa não pode abrir a boca que a gente já está reagindo, ou vice-versa. E isso traz dor, isso traz muitas vezes um choro silencioso, nada de bom. A gente percebe que nada de bom, né, chega diante desse sufocamento da fala, sufocamento das emoções. O silêncio também pode ser uma resposta a uma dificuldade que eu tenho em expor sentimentos, uma dificuldade que eu tenho de falar sobre mim mesma, uma dificuldade que eu tenho de colocar as minhas vulnerabilidades. Então eu não consigo falar porque eu não consigo entrar em contato com aquilo que está em mim. Eu não consigo falar porque eu tenho medo de me colocar vulnerável, eu tenho medo de expor os meus sentimentos, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho receio. E por conta disso, eu não consigo falar e eu silencio. E o que significa esse medo, né? Esse receio, essa dificuldade nossa de expor vulnerabilidade? Isso tem a ver com crenças, essas crenças que a gente tem em relação a erro, né? Então, nós estamos vivendo uma era que não tem espaço para o erro, não tem espaço para o ser humano, porque o ser humano comete erros e é justamente nestes erros, a partir destes erros que chegam os acertos. Eu gosto muito da expressão de que o erro é o caminho do acerto. Mas nós estamos vivendo numa sociedade em que tudo tem que estar funcionando o tempo inteiro. E se um errinho acontece, vem julgamento, vem crítica. Não tem espaço para o erro. E aí eu fico sem lugar de me mostrar quem eu sou, porque eu tenho medo de como eu vou ser julgado, de como essas críticas chegarão. Então, eu tenho medo de me expor por conta dessa cultura sobre a ausência de espaço para ser um ser humano, né? Para exercitar esse ser humano, porque o ser humano é falível, é imperfeito. E nós sabemos disso e não lidamos bem com isso. Então a gente navega contra aquilo que é natural em nós e fica se debatendo, porque não tem como fugir disso. Então a gente se debate com a própria vida para parecer perfeito, para dar conta de tudo, para sempre conseguir ser o melhor, para ser produtivo, para estar sempre feliz, aquela positividade de que eu tenho sempre que olhar o lado bom de tudo, de que eu sempre tenho que estar ótimo. E aí falta lugar para a tristeza, que é um sentimento natural e que todos passaram por ela. Não tem como fugir. Eu escondo a minha inveja, que também é sentimento, é natural, é do ser humano, porque não tem lugar, não tem lugar. A partir dessa cultura de não ter espaço de crítica e de julgamento, eu não consigo me expor. Por quê? Porque se expor é falar sobre tristeza, eu não estou o tempo inteiro feliz, eu tenho momentos de tristeza, eu tenho momentos de angústia, eu tenho momentos de ansiedade, eu tenho momentos que eu sinto inveja. Mas se eu vou ser julgada e criticada por isso, como que eu vou expor? E se o meu parceiro, assim como a maior parte das pessoas, né, dessa era, não dá lugar para essa voz sobre ansiedade, sobre medo, sobre traumas, né, sobre vulnerabilidades humanas, sobre necessidades humanas, sobre sentimentos humanos, fica sem lugar para essa humanidade. E por isso o silêncio chega. E o medo também pode vir da própria relação, que aí é uma outra coisa que a gente precisa ter cuidado ou observar. Se eu estou numa relação que eu não tenho espaço para ser e existir na minha integralidade, será que essa relação é saudável?
Então, será que é nessa relação que eu estou silenciando? Eu sou uma pessoa silenciosa ou eu estou silenciando nessa relação? Então, é uma outra abordagem para a gente entender sobre esse medo que eu tenho de expor os meus sentimentos na minha relação e para o meu marido e que faz com que eu silencie. Essa linguagem do medo, né, de expor sentimentos, de falar de si, muitas vezes ela se apresenta como críticas, julgamentos, culpabilização. Eu não consigo entrar em contato com os meus sentimentos, com as minhas dores, com os meus traumas. Então, o meu silêncio tem a ver com essa dificuldade que eu tenho em expor aquilo que eu sinto, porque eu nem sei direito o que eu sinto, justamente porque eu não entro em contato comigo mesmo. Eu não consigo entrar em contato com as minhas dores, com a minha história, com minhas vivências. Eu não consigo ressignificar o que aconteceu na minha vida. Eu não consigo acolher quem eu sou por inteiro, com minha luz, com minha sombra, com o que eu tenho de bom, com o que eu tenho de qualidades, com aquilo que ainda em mim não se desenvolveu. Eu não consigo entrar em contato comigo. A minha história às vezes é muito dolorida, os meus traumas são muito grandes, as minhas dores são latentes e eu não consigo entrar em contato com isso. Se eu não consigo entrar em contato com isso, eu não consigo expor. E aí esse silêncio, que é esse silêncio dessa barreira que eu tenho para comigo mesmo, um silêncio que se estabelece, que é um silêncio que começa no diálogo que eu chamo que é o diálogo íntimo, o diálogo meu comigo mesma. Então, se eu tô em silêncio comigo mesma, eu não consigo falar com o outro. Se eu não consigo entrar em contato com as minhas dores, com os meus traumas, com a minha história, se eu não consigo percorrer tudo isso para buscar a cura de tudo isso, eu não vou conseguir falar sobre isso. Então, o silêncio aí ele começou comigo. E aí esse tipo de silêncio é um silêncio que ele se apresenta ali no casamento em forma de crítica, de julgamento. Eu tô sempre com o dedinho apontado para o outro. Então, é aquele perfil, e aí vocês vão avaliando se vocês se identificam ou não, aonde que vocês estão se encaixando, mas é aquele perfil que o dedinho tá sempre apontado para o outro, tanto para avaliar, interpretar, julgar, criticar, quanto para entender, não, eu sei por que ela é assim, eu sei por que age assado, eu sei por que ele faz isso, eu sei por que ele faz aquilo, do sabe tudo, eu sei tudo o que acontece com ele, né? E aí tem sempre muitas sugestões de melhores caminhos a serem tomados, sugestões e conselhos, excelentes conselhos de como você resolve, de como você se modifica. Então a proposta é a mudança do outro, essa é a proposta implícita nesse tipo de linguagem que se estabelece, nesse silêncio que começa consigo mesmo. Aí quando a gente vai pro silêncio, que é aquele silêncio que se estabelece na relação com o tempo, ele chega com o tempo. O que a gente observa, então a gente vai pensar em si mesma. Eu era uma pessoa falante, né? Eu gosto de falar sobre mim mesma. Eu sou uma pessoa profunda. Eu gosto de entrar em contato com a minha história. Eu gosto do autoconhecimento. Eu estou em busca do autoconhecimento. Eu gosto de refletir sobre tudo que aconteceu comigo na minha vida. Eu gosto de entender o que tem de aprendizado ali. E a partir desses aprendizados eu gosto de construir diferente. E eu gosto de compartilhar isso assim. Porque são conquistas, eu sinto que eu tô conquistando, tô dando novos passos e eu gosto de compartilhar, eu gosto de falar de mim mesma. Eu gosto de falar dos meus sentimentos. Eu gosto de falar sobre... Eu não tenho problema com as minhas vulnerabilidades. Mas, em algum momento ali daquela relação, eu calo. Eu era uma pessoa falante, uma pessoa extrovertida, uma pessoa corajosa nesse contato consigo mesmo, com seu interior, com seu íntimo. Eu sempre tive um diálogo maravilhoso comigo mesma, né? Mesmo não conseguindo identificar as coisas, mesmo não tendo clareza, eu sempre estive em busca. E aí nessa relação, nesse casamento, em algum momento, eu não quero mais falar.
É como se o silêncio fosse uma escolha bem consciente. Ele não vem do silêncio que começou comigo. Ele vem do silêncio que foi estabelecido naquela relação pelas atitudes que o meu companheiro tem comigo. Sutis, às vezes, coisas que não são palpáveis e nem perceptíveis de forma tão nítida e clara, mas que tá ali, né? Tá ali num olhar, tá ali numa crítica, tá ali num julgamento, tá ali num ótimo conselho de que você deveria fazer de outro jeito, de um jeito diferente do que você faz. É quase como se a proposta da outra pessoa pra gente fosse você ser outra pessoa, né? A forma como você olha não tá certo, o jeito que você reage não tá certo, a forma como você se comporta, como você fala. Então, muitas vezes vem acompanhado de um fala baixo, né? Você tá, às vezes, conversando, discutindo com um colega, com um amigo, e vem um cutucão, né? Tem sempre uma podinha ali, né? Sempre uma podinha, sutil, às vezes não perceptível, mas tem. E quando você está numa conversa íntima com a própria pessoa, com seu parceiro, às vezes mal te escuta, te interrompe, outras vezes ouve, mas na sequência já tem uma resposta lógica. Aí, quando deveria caber o silêncio, não tem, né? Deveria ter o silêncio e o acolhimento, o silêncio com a validação, mas não, nesse momento tem muita fala, muita fala. Então, tudo isso demonstra que esse silêncio, ele foi chegando com o tempo. Ele foi chegando a partir dessa dinâmica que a relação foi propondo. Eu não falo mais porque eu não tenho mais vontade de falar. Eu não tenho mais vontade de compartilhar aquilo que está em mim com esse parceiro. Porque esse parceiro não me entregou esse espaço de diálogo aberto. Então, esse é um silêncio que chega depois, né? Ele vai sendo construído ao longo da relação. Ele não é seu naturalmente. Ele foi chegando e eu vou ficando desanimada, né? E eu não quero, eu escolho o silêncio. Ele chegou, ele não existia, ele não é meu. Eu não era silenciosa, eu gostava de compartilhar. E eu queria que a gente pudesse compartilhar. O meu desejo genuíno é que o meu e o meu marido pudéssemos compartilhar tudo que eu sinto, tudo que está em mim, e que a gente se entendesse, e que com isso a gente fosse aumentando e aprofundando a nossa conexão. Esse era o desejo genuíno, mas chega um momento que eu, ao longo do tempo, eu vou perdendo esse desejo. E pensando nisso, aí vem a pergunta, né? Sobre a responsabilidade desse silêncio. O que foi responsável por esse silêncio? Porque para a gente entender até os caminhos que a gente tem de solução, né? Primeiro entender o que ele causa, o que esse silêncio traz de consequência, e depois entender como que eu posso superar esse silêncio e reaver essa relação. Primeiro eu preciso entender onde reside a responsabilidade desse silêncio. Se é um silêncio instituído em mim, que começa com a ausência de diálogo minha comigo mesma, né? E aí a gente vê isso nas pessoas que não falam sobre si. Ela fala, como eu disse anteriormente, ela fala sobre o outro e tem uma consistência nessa análise do outro, mas ela nunca fala sobre si. Então, onde está essa responsabilidade pelo seu silêncio? Ou se você, né, tá no outro papel, é o inverso. E, por outro lado, olhar se a responsabilidade é realmente da dinâmica da relação, da ausência de espaço para que o diálogo seja construído, seja prazeroso, ainda que nas conversas difíceis, porque eu tenho a sensação de que nos entendemos, ainda que não existiu concordância, ainda que a concordância não se estabeleceu, nós entendemos o lado um do outro, nós nos entendemos, né? Isso está muito presente nas relações em que há companheirismo, parceria, em que um está para o outro, nessa troca gostosa, né? E onde a conexão só cresce, a intimidade só cresce e o silêncio, quando chega de um jeito gostoso. É aquele silêncio que não incomoda, que ele tem lugar, um lugar de prazer, de tá tudo bem entre a gente, agora a gente só quer ficar quietinho.
Aí é muito positivo. Então, tudo isso a gente precisa entender, né? A gente precisa entender todas essas nuances para a gente conseguir compreender quais caminhos que eu tenho para tomar, porque muda tudo. Onde mora a responsabilidade do silêncio, muda toda a rota do que eu tenho de caminhos de solução e do que eu tenho de consequências, né? Então, vamos seguindo nesse raciocínio para a gente refletir o seguinte: se esse silêncio foi construído ao longo do tempo, o que eu faço para reaver? Né? O que eu faço? Se esse silêncio está em mim, o que eu faço? Se esse silêncio, ele cresceu na relação, o que eu faço é perceber se essa relação ainda está valendo a pena ou não. E ainda que seja muito difícil para mim, se eu ainda acredito nessa relação, eu preciso me propor a essas conversas difíceis e trazer o incômodo desse silêncio, explicar o porquê que esse silêncio está acontecendo, que esse silêncio está abrindo um abismo entre o casal, entre nós dois, que a gente está perdendo a conexão, que a gente está perdendo o que a gente tem de melhor numa relação a dois. A intimidade, a segurança, o conforto, o aconchego, tudo isso vai se dissipando. Então eu preciso promover uma conversa honesta e sincera e trazer tudo isso. Olha, eu estou silenciando, você percebe que eu estou silenciando? Então, tentar buscar esse lugar de encontro novamente. Ou não, né? Se realmente essa for sua decisão. Mas o que a gente sabe é que essa relação, quando esse silêncio se estabelece dessa forma, ela tem tudo para ir para o fim. E quando esse silêncio, ele é um silêncio que começou comigo mesma, no meu diálogo interno que eu não tenho, na minha autoanálise, na minha autoconexão, na minha busca por autoconhecimento, aí esse passo é meu, esse passo é meu. Eu preciso fazer esse movimento nessa busca interior. Eu preciso me preencher de mim mesma. Eu preciso ter esse diálogo, desenvolver esse diálogo comigo mesma para eu conseguir ir para o diálogo com o meu parceiro. Ah, mas e aí vem a pergunta, mas e se o meu parceiro é quem tem esse silêncio? Esse silêncio que é essa dificuldade e ausência de contato dele com ele mesmo. Daí, vocês vão ter que encontrar outros caminhos, porque o que é certo é que a única pessoa que a gente consegue transformar, e ainda assim com muitos desafios, com muita persistência, paciência, resiliência, somos nós mesmos. A gente não transforma o nosso par, a gente não transforma o nosso marido, a gente não transforma a esposa, a gente não transforma ninguém. A gente não consegue mudar ninguém. Essa é uma escolha pessoal. Então eu tenho que estar muito ciente disso, muito consciente disso, muito maduro nesse meu entendimento, para que eu possa conduzir, né, essa relação apesar desse silêncio, para que eu consiga aos poucos ir dando espaço, né, para que essa voz chegue, mas eu não consigo transformar. Né? E quando as palavras desaparecem, os sentimentos se acumulam, sentimentos e ressentimentos, e o relacionamento se deteriora. Tem muitos estudos que mostram que a comunicação é o pilar mais importante, né, de uma relação saudável e de um casamento saudável, obviamente. Quando as palavras vão sumindo, o amor ele começa a desaparecer junto, ele começa a ir embora junto com as palavras que sumiram. E o silêncio, esse silêncio contínuo, ele é uma fuga, né? A gente está fugindo do confronto, a gente está fugindo da vulnerabilidade, seja nossa, seja do outro, seja o porquê eu não tenho espaço seguro aqui, seja dos traumas que eu carrego. E o que acontece é que, fugindo de tudo isso, eu estou fugindo da própria conexão, porque ela vai se perder, né? A gente não vai conseguir se resolver sem uma boa conversa. E é assim também esse silêncio que ele parece, né, ser uma solução,
Na verdade, eu gosto de dizer que é um veneno lento que vai matando a relação aos pouquinhos, né? A intimidade vai embora, a conexão vai embora. Então, gente, reflita. Quem é você na relação? De onde vem o silêncio na sua relação? Como que ele foi construído? Ele tá com uma das partes? Como é que isso se estabeleceu? Tem lugar aqui para empatia, para acolhimento? Dá pra gente resolver isso? Reflita sobre isso. Pegue alguns dias para fazer uma reflexão sobre tudo isso que eu coloquei, para ver que papel que você está desempenhando nessa relação. Você é o silêncio, você é quem silencia, você quem promove o silêncio, você quem acolhe, né? Quem é você nessa relação? Essa é a proposta. Porque o silêncio no casamento, ele tá longe de ser solução para qualquer coisa, né? E o que eu tenho para dizer para vocês? Se vocês acham que foi bem legal isso que a gente conversou aqui hoje, né? Sobre olhar para esse silêncio que cria profundos abismos entre o casal e entender que ele tem várias origens diferentes e por isso vários caminhos de solução. Se você conhece algum casal, conhece alguém que está vivenciando isso, conhece alguém que está precisando de ajuda para sair desse buraco, para sair dessa escuridão, compartilha esse vídeo. E se você, né, se você acha se você quer saber mais, não só sobre isso que a gente conversou hoje, mas o impacto da comunicação na sua vida, se você quer entender como os traumas, as dores, os sentimentos, como tudo isso tem a ver com a nossa comunicação, se você tem vontade de explorar mais esse assunto, clica aí e segue a gente para pegar e receber as notificações de quando tem vídeo novo no canal.